Paz e esperança para você, para toda a sua família. Eu quero compartilhar com você hoje uma história linda de um homem chamado Filipe que se tornou um evangelista na cidade de Samaria. Fez um belo trabalho de evangelização e Deus confirmou o ministério de Filipe. Ele foi no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, contado entre os diáconos. 7 diáconos que foram separados para a obra, homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Filipe era um desses 7. No capítulo 8, Filipe aparece fazendo a obra de um evangelista. Vamos ler o texto? Atos capítulo 8, versículo 4, diz assim: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Houve grande perseguição na igreja que estava em Jerusalém, e os discípulos saíram dispersos, pregando a palavra onde quer que eles chegavam. E Filipe chegou até Samaria e começou então a exercer o seu ministério de pregação, pregando a Cristo como Salvador, como Senhor, e Deus confirmou o ministério de Filipe, porque as pessoas ouviam Filipe. Muitos paralíticos foram curados, coxos também curados, muitas pessoas aceitaram o Senhor Jesus, de forma tal que um grande avivamento aconteceu em Samaria. E o texto fala que houve grande alegria naquela cidade, porque é assim que é. Quando o Evangelho entra numa cidade, num local, numa família, a alegria. Porque o Evangelho traz isso, essa alegria, não uma alegria que é circunstancial, que depende das circunstâncias, não. Alegria como fruto, como gozo do Espírito Santo nas nossas vidas, que mesmo que a situação não vá bem, mesmo que as coisas não estejam bem, mas Deus, Ele é o Deus que Ele renova em nós esse ânimo, essa alegria, porque nós temos a certeza, a convicção de que a nossa vida terrena, ela passa por momentos como esse, de tristezas, mas existe uma promessa de uma vida eterna, onde haverá gozo, alegria para todo sempre. Filipe, então, ele vai para Samaria, começa a pregar, começa a fazer a obra e Deus confirma o chamado de Filipe, desse grande evangelista. O avivamento na cidade de Samaria era tão grande que os apóstolos que estavam em Jerusalém tiveram que ir, foram chamados para Samaria para ver o que estava acontecendo através do ministério do evangelista Filipe. E eles chegaram lá, ficaram surpresos de ver como Deus estava abençoando Filipe, e eles então começaram a orar também, e as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Enfim, o avivamento foi completo, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, curas, enfim, esse é o quadro de um verdadeiro avivamento. Filipe era um homem tão cheio do Espírito Santo, tão dependente de Deus, que aconteceu um fato interessante, porque no meio daquele avivamento todo, os apóstolos vieram, as pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo, como eu falei, pessoas curadas, milagres acontecendo, um verdadeiro avivamento. Aí o Espírito Santo fala para Filipe: desce para o caminho que está de Jerusalém para Gaza, que lá está deserta. Então Filipe se submete à voz do Espírito Santo e ele deixa Samaria. Isso é muito importante, porque a gente precisa entender que o avivamento vem, a obra de Deus vem, não por causa da nossa capacidade. Nós somos apenas instrumentos, como Filipe foi, mas ele entendeu perfeitamente que o avivamento não estava centrado nele. O avivamento sempre vai estar centrado na pessoa bendita do Senhor Jesus, do Espírito Santo. O avivamento provém de Deus. E Filipe entende aquilo, ele vai para o lugar deserto, caminho de Jerusalém para Gaza, porque Deus tinha um propósito na vida de um eunuco etíope que veio de Jerusalém e estava carente, estava vazio de Deus e precisava de ser salvo pelo Senhor. E aí Deus usa quem? Deus usa Filipe, um homem que promoveu um avivamento em Samaria, mas que não teve nenhuma dificuldade em obedecer a Deus e pregar para uma pessoa lá no deserto. Filipe encontra o eunuco, que era alto oficial de Candace, rainha da Etiópia. Ele estava lendo o profeta Isaías no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Só que ele não estava entendendo o que lia. E aí então o Espírito Santo orienta Filipe para subir no carro que estava em eunuco e começa a explicar aquele texto, a quem se referia aquele texto. Aquele texto falava de Jesus, do sacrifício de Jesus. 700 anos antes, o profeta Isaías estava profetizando a maneira como Jesus iria para o Calvário, e o eunuco entende aquela palavra,
aceita o Senhor Jesus e quando vê um pouco de água, ele pede para ser batizado. Ele disse assim: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E Filipe responde para o eunuco: nada, desde que você crê de todo o coração. Então Filipe batizou o eunuco e ele foi lá para a sua terra, para a Etiópia, não apenas como alguém que foi em Jerusalém, numa maneira ritual, como era costume deles, mas de alguém que foi, mas que teve um encontro com o Senhor Jesus e agora ele era também um evangelista que certamente na sua terra, no seu país, ele começou a dar testemunho do poder que é no nome de Jesus. Que história linda esse avivamento em Samaria. E o avivamento começou a partir de um homem, Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha sabedoria, de boa reputação, que resolveu então entregar-se ao Senhor Jesus e cumprir o seu ministério. E através desse ministério, Deus abençoou vidas, Deus curou vidas, Deus libertou vidas, Deus salvou vidas. E é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente cumpra o nosso ministério. Certamente você tem uma chamada de Deus. Deus não salva ninguém para que a pessoa fique sem fazer nada. Você tem algum dom, algum talento, não sei se é da pregação, se é um talento para música, para o louvor, para ensinar. Você tem um dom, você tem um talento. O importante é que você promova isso na sua vida e que você seja também o motivo de um avivamento, primeiramente na sua vida e na vida daquelas pessoas que estão cercando você. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você para que o Espírito Santo possa despertar em você o dom que há em você, que certamente o Senhor colocou na sua vida, para que através desse dom, desse talento dado por Deus, vidas possam ser alcançadas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado, porque nós cremos nos dons, nos talentos que o Senhor nos deu e que o Senhor usa homens, como usou Filipe, para trazer esse avivamento em Samaria. Ó Deus, usa-nos, ó Deus, na Tua obra, dentro daquilo que o Senhor tem nos chamado, ó Deus, dando-nos capacidade para desenvolvermos, ó Pai, o nosso ministério na Tua presença. Senhor, coloca em nós, no nosso coração, um desejo ardente pelas almas, que não possamos ficar presos a cargos, a circunstâncias, a posições, mas que possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E onde quer que o Espírito Santo nos mande, a gente vá para a glória do Teu nome, ó Pai. Eu quero orar por vidas, abençoar vidas, ó Pai, e que Teu Espírito Santo possa trabalhar de maneira profunda em cada coração. Ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão, no nome precioso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que a graça de Deus seja abundante na sua casa.